Então, gente, boa tarde, né? Sei que nossa prova é quinta, né? Mas eu não poderia terminar o semestre sem tocar nesse assunto, tá? Então, eu vou falar aqui hoje de identidades e funções, ou seja, como usar identidades e funções no cálculo de predicados de primeira ordem, tá? Então, é um assunto que não vai cair na prova, mas que ainda assim é bastante importante, né? Então, por isso, como eu disse, não tinha como eu terminar o assunto de cálculo de predicados sem falar disso, né? Então, o primeiro ponto, né, uma nota sobre parênteses. É relativamente fácil mostrar que os seguintes esquemas são teoremas, né? Então, por tableau, por dedução natural, a gente consegue mostrar facilmente isso aqui. Primeiro, que se você tem três conjunções, a ordem dos parênteses não importa, né? Então, isso daqui, A e B, ou alfa e beta e gama, é equivalente a alfa e beta e gama, né? Simples, muito fácil mostrar isso em dedução natural, é só você pegar aqui e eliminando a conjunção, depois introduzir a conjunção de novo em uma ordem diferente. Então, mesma coisa vale para a disjunção, né? É um pouquinho mais difícil de mostrar, mas da mesma forma. E por fim, a mesma coisa vale para bicondicionais, né? Então, esse fato, gente, sugere mais uma convenção para limitar o uso de parênteses, né? Que é o seguinte: quando a gente tem uma sequência de fórmulas ligadas por uma conjunção, uma disjunção ou um bicondicional, muitas vezes a gente pode simplesmente eliminar o parêntese. Então, perceba que a gente tem essa fórmula aqui bem grande. Mas se você notar, né, nessa fórmula aqui, o que você tem são disjunções, aqui também as disjunções, e aqui também disjunções. Então aqui você pode simplesmente tirar os parênteses, né? Agora com alguns cuidados, né? Em primeiro lugar, perceba que aqui que é um condicional, você não pode tirar o parênteses porque aqui a ordem importa, tá? Em segundo lugar, aqui isso aqui é um quantificador, ele está quantificando essa disjunção. Então aqui também você não pode tirar o parênteses, que se você tirar o quantificador vai estar quantificando somente o P de x, né? E o Q de x ia ficar uma fórmula aberta, tá? Mas sempre que você tiver coisa como A e B e C, você pode colocar sem parênteses porque não faz diferença o parênteses, tá? Então, dito isso, vamos falar da identidade. A identidade é um símbolo lógico extra, né, para enriquecer nossa linguagem do cálculo de predicado de primeira ordem. E vocês vão ver que acrescentando esse símbolo lógico, você consegue fazer muita coisa a mais, né? Então, considere essas duas sentenças abaixo. Diana é Artemis e Sócrates não é Platão, né? E vamos dizer que a gente queira formalizar essas sentenças, né? Então, a gente vai necessitar de algum símbolo de predicado que nos permita afirmar que dois indivíduos qualquer, supostamente diferentes, são, no final das contas, o mesmo indivíduo, né? Perceba que a gente não pode fazer isso simplesmente com uma propriedade, porque dizer que a Diana é Artemis é diferente de dizer que Diana é grega, né? Quando eu estou falando que Diana é grega, eu estou atribuindo uma propriedade a Diana. Então, aí no caso, Diana é grega poderia ser simplesmente G de D, né? Atribuição de propriedade, né? E aqui não, aqui eu estou fazendo uma identidade, eu estou falando que dois indivíduos que são denotados por dois nomes próprios, Diana e Artemis, são o mesmo, né? Esses dois nomes próprios se referem ao mesmo indivíduo, né? Então, só um ponto, gente, você tem o verbo ser, né? Você tem muitos usos diferentes do verbo ser e tem que tomar cuidado com a forma lógica de cada uso, tá? Então, se eu tenho Diana é grega, isso aí é uma predicação. Então, a forma lógica simplesmente é G de D. Se eu digo a baleia é um mamífero, eu não estou predicando de a baleia que ela é um mamífero, porque a baleia por si só já é um nome de massa, o nome já é um predicado, né? Então, quando eu estou dizendo que a baleia é um mamífero, eu estou dizendo, na verdade, que toda baleia é um mamífero. Eu estou dizendo que para todo x, B de x
implica m de x, né? Então perceba que a fórmula lógica é bem diferente em um caso e do outro. O terceiro caso é exatamente aquele em que eu digo Diana é Artemis. Esse é aqui não é um é de predicação, é um é de identidade, né? E aqui eu já vou dar o spoiler como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que ter uma fórmula dessa forma aqui: Diana é Artemis, né? E por fim você tem o é de existir, né? Às vezes português meio estranho, mas às vezes a gente fala coisas como Sócrates é, no sentido de que Sócrates existe. E aqui, dando outro spoiler do que a gente vai fazer hoje, a gente vai Sócrates. Então perceba que são 4 usos diferentes do verbo é, tá? Então, o símbolo que a gente vai introduzir para permitir a formalização de sentenças como as de cima é o da operação binária de identidade, que costumeiramente é lido como é idêntico a, é igual a, ou mesmo, é o mesmo que a, né? Então a sentença ela pode ser formalizada da seguinte maneira, né? Igual Diana Artemis, né? Sendo que a sentença 2 não é o caso de ser igual Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, né? Mas claro, né, gente, no caso da identidade, por causa da matemática, a gente tem o costume de colocar a identidade no meio, né? Então, em vez de a gente escrever isso, a gente vai escrever Diana igual Artemis. E aqui, em vez de a gente negar, a gente poderia fazer isso aqui, né? Isso aqui está correto. Mas a maneira mais usual é usar isso para negação. Diana é diferente de Artemis, ou aqui no caso é Sócrates, é diferente de... Embora a identidade seja um símbolo, um predicado binário, entre os símbolos de relação, ele é um símbolo especial. Que sentido, gente? Ele é colocado entre os símbolos lógicos. Ou seja, não é que em cada linguagem você pode dar uma interpretação diferente para ele. Ele funciona mais ou menos como funcionam os conectivos, como funcionam os quantificadores, ou seja, ele tem a mesma interpretação em todas as linguagens, né? Todas as estruturas você tem que dar a mesma interpretação para o símbolo de identidade, tá? Então ele é um símbolo lógico. Então você se recorda que ao construir uma estrutura, nós comumente associamos a cada símbolo de predicado binário uma relação binária qualquer baseado no universo da estrutura. Assim, nada proibiria, por exemplo, que a gente associasse à identidade uma relação qualquer, como x é o pai de y, né? Porém, isso não é o caso, tá? O símbolo igual tem uma interpretação fixa, né? Então, por isso que ele é um símbolo lógico, ele tem uma interpretação física. Ele denota, nas estruturas chamadas normais, a relação de identidade, tá? Então, sempre que você for, se meu domínio A tiver 3 elementos, A, B e C, né? Então minha interpretação do símbolo de identidade obrigatoriamente são pares ordenados: A e A, B e B, B e B, C e C, tá? A e A, B e B, C e C. Somente A é idêntico a A, somente B é idêntico a B, somente C é idêntico a C. Lembre que A, B e C aqui são os elementos da estrutura, né? São as coisas, não são o modo como a gente se refere à coisa, né? A gente pode se referir à mesma coisa por 2 nomes, quando, por exemplo, Clark Kent e Superman, né? Daí eu posso falar que Clark Kent é idêntico a Superman, Clark Kent é igual a Superman. Então Clark Kent e Superman aqui são nomes. Aqui no caso da estrutura, A, B e C são as coisas, né? Então não pode ser que A seja idêntico a B, né? Porque são coisas diferentes, tá bom? Se A fosse idêntico a B, você não teria A e B aqui, porque conjuntos são entidades extensionais, né? Com relação à gramática do cálculo de predicados de primeira ordem,
Igual é um símbolo de predicado binário, como qualquer outro, a gente não precisa fazer nenhuma alteração na definição de fórmula, né? Então, se T1 e T2 são termos, né? Lembre-se que termos são constantes e variáveis, né? A gente vai ver hoje um pouco mais adiante que funções também podem ser termos. Então, T1 igual a T2 é uma fórmula, tá? Então, a fórmula é T1 igual a T2, em que T1 e T2 são termos. Contudo, é costume colocar o símbolo, como eu disse, de igual entre os termos, né? Então, em vez de a gente escrever assim, a gente vai escrever assim, com parêntese, mas a gente também pode tirar o parêntese e escrever assim, né? Desde que não fique confuso. Além do mais, como eu falei também, a negação de uma identidade geralmente é colocada da seguinte maneira, né? S é diferente de P, tá? Mesma coisa com os parênteses, você pode tirar se isso não for te atrapalhar. Então, como eu disse, com respeito às estruturas, a interpretação de igual da identidade está fixada, ou seja, com relação às estruturas normais, pelo menos, né? E são as estruturas que a gente vai tratar no cálculo de predicados de primeira ordem, as estruturas normais. Então, a interpretação do símbolo de identidade é sempre a relação de identidade, ou seja, a relação em que cada elemento tem consigo mesmo. Se tem uma estrutura A, que é domínio A, interpretação I, a interpretação da identidade tem que ser o par ordenado x para todo x que está em A. Então, isso aqui é uma interpretação fixa, porque ele é um termo lógico, tá? A extensão do cálculo de predicados com a adição da identidade é chamada de cálculo de predicados com identidade. Não é muito criativo e muitas vezes é chamado de CQC igual, CQC com identidade, né? Bota essa identidade depois. Então, além de permitir, como eu disse, a introdução da identidade no cálculo de predicados permite expressar muitas coisas. Além de permitir a formalização de sentenças como 1 e 2, né? Diana, Artemis, Sócrates não é Platão, os símbolos de identidade tem outros usos, né? O primeiro uso é esse daqui, de expressar sentenças como Sócrates existe. Tá? Duendes existem, é mais ou menos fácil de expressar, né? Duende é um predicado, então duendes existem existe um x, tal que, aqui não precisa desse parênteses, existe um x d de x, né? Existe um duende ao menos. E como é que eu faço Sócrates existe, né? É complicado, porque Sócrates é o nome de alguém, não é uma propriedade, né? Apesar de que tem propostas na filosofia analítica que propõem algo desse tipo, né? Existe um x que socrateia. Socratear é a propriedade de ser Sócrates, mas no geral isso é um vocabulário meio estranho, né? E muito menos a gente poderia escrever isso aqui. Existe S, né? Isso aqui não é nem gramatical, né? Existe um x, sempre vem com uma variável, S é uma constante, e sempre tem uma fórmula depois. E aqui existe S, não quer dizer nada, você não pode aplicar nenhuma regra a isso. Você não pode aplicar a distanciação existencial, nada disso. Então, isso aqui não pode também. Será então que a gente resolveria esse problema adicionando um símbolo de propriedade a mais, né? Uma propriedade de existir, né? Tem algumas lógicas que fazem isso, tá? Tipo lógica livre de pressuposto existencial. Mas tem alguns motivos a gente não colocar tipo uma propriedade existe x, né? Tem questões filosóficas relacionadas a isso que eu não vou entrar aqui no assunto, né? Sobre se existia uma propriedade de indivíduos, né? É uma questão, por exemplo, para o argumento ontológico de Santo Anselmo, mas não vou entrar aqui. Meu ponto simplesmente é que a gente já tem um quantificador existencial, né? A gente já tem algo que diz assim, existe um x tal que alguma coisa. Então, seria legal se a gente pudesse simplesmente formalizar essa sentença utilizando esse quantificador, né? E a gente consegue, exatamente utilizando um símbolo de identidade.
Assim, a sentença Sócrates existe ficaria formalizada da seguinte maneira: existe um X que é igual a Sócrates, que afirma simplesmente que existe um indivíduo X, ou que é idêntico a Sócrates, isso é, que Sócrates existe. Na verdade, estamos afirmando que existe ao menos um indivíduo idêntico a Sócrates, né? Mas, obviamente, identidade só é uma relação que só tem entre o sujeito e ele mesmo, então não vai ter outro sujeito diferente de Sócrates que seja Sócrates, né? Seria contraditório. E aqui tem um ponto importante, né? Quando eu escrevo uma fórmula assim, ó, M igual a S, essa fórmula, gente, ela está me dizendo que esses dois nomes M e S, essas duas constantes, dizem respeito ao mesmo indivíduo. Perceba a diferença. Quando eu estava fazendo a estrutura, aquelas letras na estrutura dizem respeito a indivíduos. Aqui não, aqui são constantes. Então, quando estou dizendo que M igual a S, estou dizendo que essas duas constantes denotam o mesmo indivíduo na estrutura. Certo? Então, não há problema nenhum em afirmar coisas como existe um X, existe um Y, tal que X é igual a Sócrates, Y é igual a, sei lá, pensar em um filósofo como Malebranche, e X é igual a Y, e Sócrates é igual a Malebranche, mas no caso é falso, né? Mas não tem problema nenhum dizer isso. Isso está dizendo apenas que tem dois nomes para Sócrates. Vamos dizer, existe um X que é Sócrates, existe um Y que é o maiêutico, sei lá. Vou inventar aqui o nome para Sócrates e X igual a Y. Então, estou querendo dizer simplesmente que Sócrates e maiêutico, o nome que eu inventei, dizem respeito à mesma pessoa, certo? E não que existem dois indivíduos que são iguais a Sócrates, porque isso seria impossível, né? Então, isso aqui são alguns exercícios, né? Vamos transcrever essas sentenças para o cálculo de predicados de primeira ordem. Alberto Caeiro é Fernando Pessoa. A é Alberto Caeiro, F é Fernando Pessoa. A igual a F. Sócrates não é Aristóteles. Sócrates não é Aristóteles. Sócrates não é Aristóteles. Platão existe. Existe um X, tal que X é igual a Platão. Sócrates e Platão existem. Existe um X, existe um Y, tal qual X é igual a Sócrates. Y é igual a Platão. Né? Platão existe, mas não é jogador de futebol. Existe um X, tal que X é igual a Platão e não é o caso de ser jogador de futebol, tá? E aí, por aí vai, tá? Então, esse vídeo aqui, primeiro vídeo, é só para dar uma noticiazinha sobre a identidade. Vou parar por aqui, mas tem mais 2 vídeos. Daqui a pouco eu volto.